Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de hoje, certo? E nessa aula de hoje nós estaremos aprendendo sobre medidas complexas e simples de um ângulo, certo? Então é um pouco meio complexo na verdade, mas precisa um pouquinho de atenção para entender e aprender, certo? Então vamos fazer com calma para que a gente possa entender e compreender o conteúdo, beleza? Então, lembrando da aula anterior, nós temos aqui os símbolos, certo? Que são importantes e fundamental para a gente identificar cada número, certo? E o que ele representa diante do que a gente vai ter. Então, a primeira parte a gente tem aqui o grau, certo? E o grau tem esse símbolozinho aqui, ó, que a gente deve colocar para identificar um número relacionado a graus, certo? A parte de minuto, a gente tem aqui uma aspa, certo? Essa aspa aqui é fundamental para a gente identificar que o número que eu estou colocando, ele está em minuto, certo? Aqui eu tenho duas aspas. Então, essas aspas aqui, eu tenho como colocar em segundo. Então, todo número que eu colocar referente a segundo, deve vir acompanhado dessas duas aspas, certo? Para eu identificar que número eu estou relacionando ali. Então, grau, eu coloco o símbolo de grau, certo? Então, quando eu estiver falando de minuto, eu coloco aqui uma aspa para identificar que eu estou falando de minuto. E aqui em segundo eu coloco duas aspas para identificar que eu estou falando de segundo, certo? Então, vamos observar aqui esse ângulo aqui. Eu tenho aqui um ângulo, certo? Que é o nosso ângulo A. E tenho dentro dele um tamanho desse ângulo, certo? Que diz que ele tem 28 graus e 17 minutos. Então, o que é que isso me identifica? O ângulo, certo? O ângulo, que eu vou colocar aqui, o ângulo A, ele é igual a 28 graus, certo? E 17 minutos. Então, se eu tenho um ângulo aqui que mede 28 graus e 17 minutos, eu tenho que resolver tudo em minuto. Por quê? Porque a minha última parte está em minuto. Então, quando eu tenho essa configuração aqui, eu indico que eu tenho exatamente medida complexa, certo? Então, o que é que eu fiz? Recoloquei aqui o valor que eu tenho lá em cima, certo? Que me indica que A, que é o meu ângulo, é igual a 28 graus e 17 minutos. É o tamanho dele. Então, aí o que é que eu faço? Vou transformar essa medida em apenas em minuto, certo? Então eu coloquei 28 graus. Lembra lá que a cada 1 grau, certo? A cada 1 grau eu tenho o quê? 60 minutos. Então eu multiplico aqui 28 graus por 60 minutos. Mais, certo? Mais 17 minutos. Então o que é que eu faço? Multiplico 28 graus por 60, que vai dar exatamente 1680 minutos mais 17 minutos que está aqui. Então, eu já transformei em minuto, minuto em minuto, então eu junto, certo? Então, já que aqui é um somatório, eu somo 1680 mais 17 minutos. Então, eu terei que o ângulo equivale a 1697 minutos, certo? Então, já que eu sei que em minuto isso aqui equivale a isso aqui, certo? Eu agora identifico dessa forma. Logo, eu tenho que o ângulo A, certo? É igual a 28 graus, 17 minutos, que também é igual, isso aqui é igual a esse valor aqui em minutos. Então, eu tenho 1697 minutos, que é a mesma coisa disso aqui. O que é a mesma coisa? Porque se eu pegar esse valor aqui
e dividir por minuto, por 60, vai dar exatamente isso aqui, 28 graus e 17 minutos. Tranquilo? Outro exemplo aqui. Eu tenho aqui, certo? Um ângulo B, certo? Que sua medida aqui é uma medida complexa, certo? Também, porque eu tenho 10 graus, 8 minutos e 15 segundos, que é o que eu coloquei aqui. B é igual a 10 graus, 8 minutos, 15 segundos. Que isso está me identificando o quê? Eu tenho 10 graus mais 8 minutos mais 15 segundos. Então, diante dessa circunstância, se meu último número é em segundo, eu tenho que transformar todos os números que eu tenho à frente dele em segundos também. Então, se eu tenho 10 graus, então cada 1 grau equivale a 60 minutos. Então eu vou transformar esse grau em minutos. Então eu multiplico 10 graus vezes 60 minutos, mais 8 minutos, mais 15 segundos. Então, se eu multiplicar 10 graus por 60 minutos, vai dar o equivalente a 600 minutos, certo? Aí eu somo com o que eu tenho, mais 8 minutos, mais 15 segundos. Ora, minuto com minuto eu somo. Eu só não posso somar com segundo, certo? Então, o que é que eu fiz? Somei 60 minutos mais 8 minutos. Então, tá aqui, 608 minutos. Então, somei aqui 600 minutos mais 8 minutos e sobrou lá 15 segundos, que deu aqui 608 minutos mais 15 segundos. Então, já que aqui eu tenho segundos, então esse número aqui não pode ficar em minutos. Eu tenho que transformar ele também em segundos. Então, cada minuto equivale a quantos segundos? 60. Então, eu vou multiplicar aqui 608 minutos, certo? Vezes 60, que é em segundo, somado os 15 segundos que eu tenho. Então, vai dar o equivalente aqui em segundo. 36.480 segundos, mais 15 segundos. Então, segundo com segundo, eu agora junto. Já que aqui é um somatório, eu vou somar. Então, eu somei 36.480 mais 15. Então, que deu o equivalente a 36.495 segundos. Isso quer dizer o quê? Que 36.495 segundos equivale exatamente a 10 graus, 8 minutos, 15 segundos. Então, eu represento exatamente essa medida desse ângulo desta forma. Ou seja, o ângulo B equivale a 10 graus, 8 minutos e 15 segundos, que também é igual a 36.495 segundos. Por quê? Se eu dividir isso aqui por minuto, certo? Vai dar um resultado que eu vou dividir também por... aliás, se eu dividir isso aqui por segundo, vou transformar em minuto, certo? E em minuto eu vou dividir para transformar em graus. Então, vamos encontrar exatamente esse resultado aqui, depois da divisão desse número aqui. Então, significa dizer que o meu ângulo, que é essa medida complexa aqui, é também igual a essa medida aqui em segundo. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, isso aqui é muito importante para a gente começar a calcular os ângulos que eu tenho complexos, certo? Então, existe o que a gente chama de ângulos complexos, certo? E medida de ângulos simples, certo? Ângulo simples é quando eu envolvo apenas um único símbolo, certo? Por exemplo, se eu tenho aqui 106 graus, certo? Isso aqui eu chamo de medida simples. Se eu tenho aqui incluído 2
Então, já estou incluindo aqui o símbolo de grau e o símbolo de minuto. Então, isso aqui é complexo. Se eu estou envolvendo os três, também é complexo. Agora, se eu envolvo apenas um, aí agora é simples. Se eu envolvo só um, é simples. Agora, se eu envolver mais de um, aí eu já digo que essa medida desse ângulo é complexa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, eu vou sair daqui da frente para que vocês verifiquem melhor, certo? Para que depois vocês possam copiar no caderno de vocês. Pronto, pessoal. Depois de copiar no caderno, isso aqui, toda essa estrutura que a gente tem aqui, certo? Eu aguardo vocês para o próximo vídeo, que vai falar exatamente sobre adição de medidas de ângulo, ok? Então, tchau para vocês e até a próxima aula.